Turma, vamos falar de erros nas fazendas hoje, erros mais comuns na gestão, na fazenda de cria hoje. Sejam muito bem-vindos, hoje aqui no escritório novamente. Não tô com microfone, tô aqui ó, arrumei um porta-microfone lá do Distrito Rural. É um porta-chapéu, tava aqui, mas eu vou utilizar agora para porta-microfone para não ficar aqui aparecendo. Vamos falar de erros comuns que acontecem, principalmente no olhar da gestão dentro das fazendas de cria, tá? Eu coloquei só 3 erros dessa vez para ser um vídeo mais rápido, mais curto, mais direto, mas são erros que acontecem muito. A grande maioria das fazendas que eu já fui, que são fazendas de cria, normalmente tem pelo menos um desses erros como, como algo normal ali, que acontece o tempo todo, e normalmente as fazendas nem percebem, é algo que acaba assim sendo natural, porém é um problema bem grande. Então vamos lá. Primeiro, já deixa o like, se inscreve no canal, já salva aí, ativa o sininho para receber, dá essa força pra gente, para fazer mais vídeos aí, para dar aquele incentivo, que quando a gente ganha like, tem bastante visualização, dá mais ânimo para fazer os próximos vídeos. Vamos lá. Primeiro erro de uma fazenda de cria no sentido gestão, tá? Não ter uma estação de monta bem definida. Em muitas fazendas, o que é isso? Não ter uma estação de monta bem definida. É você não ter aquele período travado onde você vai inseminar as suas fêmeas, ou onde você vai fazer, até mesmo quando for monta natural, você vai colocar o touro junto com as vacas, ou você vai fazer a inseminação, vai induzir as vacas para concentrar principalmente essa época de prenhez, né, onde você vai fazer todo o manejo, o protocolo de inseminação, mas também para concentrar os nascimentos dos bezerros lá na frente. E quando você não tem essa estação de monta bem definida, o que acontece? É o famoso touro solto no meio da vacada aí o ano todo. E normalmente é um touro cabeceira de boiada, né? Em alguns casos tem os touros que são comprados específicos para isso, visando genética, né? Mas normalmente é touro cabeceira de boiada e pronto. Qual que é o problema disso? Você não sabe, normalmente você não sabe quando essas vacas estão emprenhando, quais vacas emprenharam, quando vai nascer, quando vai parir. Você não consegue formar os lotes separados ali de matrizes da mesma categoria, vamos dizer assim. Vira uma bagunça, você não consegue organizar nada. Você sempre tem que ter um funcionário olhando para isso. Por quê? Qual que é o resultado de não ter essa estação de monta? É bezerro nascendo o ano todo. Então tem que ter funcionário em cima ali. Manejo de maternidade é algo que a equipe tem que ficar muito em cima. Porque é muito fácil você perder um animal logo depois que ele nasce. A gente tem várias regiões, problema de urubu, os animais precisam, infecção, miese. Existem inúmeros problemas dentro do manejo de maternidade que, se não tiver a equipe em cima, você vai perder esses animais. Então, como nasce o ano inteiro, você tem que ter alguém ali cuidando o ano inteiro. Consequentemente, você não consegue formar os lotes ali também de bezerro, porque cada um nasceu no mês. A hora que você vai formar um lote para você vender o bezerro lá na frente, tá tudo dispareio. Um já está maior, o outro está menor. Aí o seu comprador vai reclamar na hora de comprar, vai pedir para descartar e assim por diante. E vira uma bagunça, você não consegue controlar, tá? O segundo erro muito comum, e esse é um pouco polêmico, ele é um pouco mais técnico, que é entender ou colocar a taxa de fertilidade como o principal indicador da cria. Ele é um dos principais, mas não é o principal. Por quê? A gente chega, Léo, eu tenho 85% de prenhez na minha fazenda, eu tenho 90% de fertilidade na minha fazenda. Isso quando controlam, né? Tá, excelente número. Mas o que adianta eu ter 90% se eu só desmamo 70%? Se eu só desmamo 60%? Ou se a minha vaca só dá bezerro a cada 2 anos? Ou eu tenho um nascimento de bezerro muito leve? Ou então
essa vaca sempre me dá um problema na hora do parto. Então, a taxa de fertilidade é o pontapé inicial do ciclo ali da cria, né? Então, você fez o protocolo, fez o diagnóstico, fez o DG, tá, tive 85% de fertilidade. O segundo passo é você conseguir desmamar o maior número de animais possíveis. Onde está o outro erro que acompanha isso? Às vezes, você também não faz um manejo muito bom de nascimento, não faz a cura do umbigo correta, não faz o manejo ali no início da vida do animal e os bezerros morrem. Esse é um dos problemas. Então, na hora de olhar para a rentabilidade, olhar para o lado financeiro, olhar para o lado positivo, produtivo da fazenda, a gente tem que ter como principal indicador a taxa de desmame e o quilo desmamado, quilo de bezerro desmamado por vaca exposta. Coloca a fertilidade como fator importante, mas não como principal. Isso vai te ajudar a ter uma melhor gestão da sua fazenda e principalmente olhando esses outros dois indicadores, vai te ajudar a ter uma maior rentabilidade, maior resultado. O terceiro erro mais comum é ter o apego por vaca improdutiva. É gostar de ter aquela vaca na fazenda. É não colocar ela como descarte a partir do momento que ela não emprenha, que ela não te dá bezerro ou que ela teve problema no parto. O que é isso, Léo? É aquela vaca que em muitos casos o pecuarista, o proprietário, a proprietária quer deixar lá no pasto porque ela é bonita, ou porque ela ganhou de alguém, ou ela era do avô, da avó, era do pai. Ela tem nome, em muitos casos sabe exatamente qual que é o nome daquela vaca. E isso para a pecuária é muito ruim. Por quê? Vaca improdutiva, ela está ocupando o lugar de vaca produtiva. Ela é um funcionário que recebe, mas não faz o serviço, não entrega aquilo que a gente precisa, que no caso é o bezerro. Ela, ó, uma vaca, vamos colocar aí que ela tem 450, 500 quilos, mas ela não te dá um bezerro. Ela está comendo, está consumindo pastagem, está consumindo suplementação. Seu funcionário está ali cuidando de tudo isso, mas ela não te dá o bezerro. Você pode tirar, você fez a estação de monta, ela não emprenhou, você tem que descartar ela. Para quê? Para você fazer uma renovação do seu plantel de matrizes, onde nessa vaca de 450, 500 quilos, você vai colocar uma, duas novilhas. Ou a cada duas vacas que você descarta, você coloca duas novilhas, três novilhas e assim por diante. Você vai repondo esses animais, você tira, descarta, mas você repõe animais melhores e mais leves. Então, ao invés de ter duas vacas que não te entregam bezerro, você pode ter três novilhas que ali tem a possibilidade de entregar três bezerros. É essa conta, a mesma carga, mais a possibilidade de te entregar mais bezerros e principalmente vacas melhores. A cada ano você precisa procurar fêmeas melhores para o seu plantel. A vaca não produziu, ela precisa ser descartada. Ela precisa ser mandada embora da fazenda. Fazenda não é ONG, fazenda precisa ser rentável, fazenda é uma empresa. Então, não emprenhou, não deu bezerro, é tchau, é frigorífico. Senão, a sua fazenda sempre vai ficar patinando. Por quê? É um ciclo longo, demora até você emprenhar essa vaca, ela vai ter a gestação, vai parir, você vai desmamar. Quantos meses já se passaram até você conseguir vender o seu bezerro? E se uma, duas vacas, 10 vacas, 20% das suas vacas falham, o que vai acontecer? É 20% a menos de faturamento dentro da sua fazenda. Porém, o custo é o mesmo. Você vai ter que pagar tudo aquilo que ela está consumindo. A nutrição, a sanidade, a pastagem, a manutenção, o parque de máquinas, a mão de obra, o custo é exatamente o mesmo. Então ela precisa produzir para você poder ter o que faturar. Se ela não dá o bezerro, ela dá a carne e pronto. E com isso, você sabendo agora, tendo um pouco mais claro esses três erros
que eu espero que não aconteça aí na sua fazenda, você começa a organizar um pouco melhor a sua gestão aí e olhar para detalhes pequenos como esse que às vezes a gente nem percebe. Eu fui em muita fazenda que isso aí é comum e não enxergava que estava acontecendo isso dentro da fazenda. Beleza? Gente, já deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, comenta aí embaixo se você comete algum desses aí ou se você faz tudo direitinho e faz uma gestão top dentro da sua fazenda. Fechou? Um abraço!